Bem, voltamos para dar continuidade aqui nossa aula, né? Falar dessa educação brasileira, algo muito importante. A gente veio lá dos jesuítas, que foi tema da nossa prova, passamos pelos Marquês de Pombal, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e os presidentes que vieram, Arthur Bernardes, até chegar Vargas. Depois de Vargas aí a gente já chegou aqui no regime militar depois do Goulart. E depois do Goulart, abertura política, que teve as diretas já. E não ocorreu muita coisa em relação a mudanças. Para dar uma esfriadinha aqui no início do nosso terceiro vídeo, dizer aqui um mote da nossa autoria. Pelos furos do muro do passado, um engano vazou o velho plano. Depois a gente dá continuidade já aqui à aula das inflações. Uma tarde veloz passou voando, remontando imagens reluzentes. Um pavor era o medo dos contentes, nas estampas ficou ali chorando. Esperei o caminhante aluando, na tortura feroz daquele engano, apostei na verdade todo ano, do momento assim tão almejado, pelos furos do muro do passado, um engano vazou o velho plano. Caminhei sem temer a euforia, só queria enfim poder chegar, o meu corpo sonhava descansar da fadiga que tudo me trazia, ajustei com o horário da alegria, na promessa me fiz todo profano. Vi a lua beijando o oceano, na montanha do templo mais sagrado, pelos furos do muro do passado, um engano vazou o velho plano. Bebi água na areia do deserto, onde o sol inclemente não dá trégua, o amor desenhei com minha régua, a poeira do vento mais esperto, meu camelo morreu no céu aberto, o seu corpo voou no aeroplano, sua alma vagou como um cigano, nunca tive meu sonho rejeitado. Pelos furos do muro do passado, um engano vazou o velho plano. Do livro Furo no Engano, da nossa autoria, para iniciar aqui o nosso terceiro bloco. Na passagem de 1984 para 1985, a inflação anual no país estava 224. Veja só. Quando José Sarney assumiu a presidência em 15 de março de 1985, seu grande desafio foi pôr em ordem a economia no Brasil. O instrumento por ele utilizado para sanear a economia foram os chamados planos econômicos. Porém, após 4 planos, Plano Cruzado 2, Plano Brécia e Plano Verão. Quem não sofreu com isso? Ave Maria. Eu lembro, eu era adolescente, pré-adolescente, já chegando aí, e vi o tanto que famílias humildes se esforçavam, rapaz, para poder botar o pão de cada dia em casa. Tentando debelar a inflação, José Sarney entregou a faixa presidencial a Fernando Collor de Mello, com o país registrando uma inflação anual de 1.783. Era a herança dos militares. Aí vem alguém dizer, os militares foram bons, maravilhosos.
fizeram muita coisa pelo país. Quem não lembra do Projeto Jari, das Transamazônicas, das Cibrasens, tudo dinheiro ralar, vá passando pelo ralo. Nova República foi um fracasso. A inflação, após atingir o pico de 2.708 em 1993, durante o governo de Itamar Franco, que tinha como super-ministro aí Fernando Henrique Cardoso, só veio a ser controlada em 1996, após um ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, quando se registrou uma taxa anual de 9,19%. Mas, do ponto de vista político, houve uma evolução devido ao restabelecimento das eleições diretas para presidente da República. Essa é a grande vantagem. Em maio de 1985, e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte em 28 de junho do mesmo ano, a nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Aí a gente pode dizer que o Sarney, mesmo com a pressão dos movimentos sociais, fez certo, que foi a promulgação da Constituição Cidadã. Ela foi convocada em maio de 85, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. A gente vinha com a Constituinte aí, horrível, do regime militar. Assembleia Nacional em 28 de junho do mesmo ano. A nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Considerada a Constituição Cidadã. Quanto ao perfil ideológico, adotou uma solução de compromisso entre as duas principais tendências políticas que se debateram em torno da sua elaboração. Assim, no que diz respeito à ordem econômica e aos direitos civis e políticos, se inspirou no liberalismo, e quanto aos direitos sociais e culturais, de orientação socialista. Mesmo assim, alguma coisa estava lá dentro como liberalismo, que é uma praga, o liberalismo, acaba gerando mais pobres e um punhado de ricos. Mas graças a Deus que é de orientação socialista. No que diz respeito à educação, em seu capítulo 3, seção 1, que trata da educação, do artigo 205 ao 214, são estabelecidos os princípios gerais que deverão nortear a educação no Brasil. Apesar de a nova Carta Magna, quer dizer, Carta Magna, Constituição, a Carta Maior, determinar em seu artigo 212 que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e o Estado, Distrito Federal e município 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferência na manutenção do desenvolvimento do ensino no próprio ano de 1988, apenas 10,6% dos gastos da União haviam sido dedicados à educação. Já estava na Carta Magna e já estava sendo desobedecida, mas ela já preconizava a LDB. Isso pelas forças dos deputados progressistas de esquerdas, como Darcy Ribeiro, Lula, que era deputado federal, Florestan Fernandes, olha, só educador maravilhoso. Estava lá também Mercadante, muita gente, Zé Disseu, estava deputados maravilhosos
que pensavam numa educação para todos, demonstrando-se assim a necessidade de que havia uma legislação complementar à Constituição que regulamente, agora de forma detalhada, o funcionamento da educação no país. Assim, tal qual aconteceu na década de 1950. Iniciou-se a partir de 1988, quando o deputado Otávio Elísio encaminhou o projeto da nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Já estava preconizado. A Câmara Federal, ele enviou um longo período de disputas em torno da nova lei de diretrizes e bases da educação. E tinha muito interesse quando enviaram isso daí, porque a educação privada queria que o governo continuasse bancando com bolsas, com algumas coisas, que era muito melhor para eles. E não, vamos para a educação pública, minha gente. Vamos fortalecer a educação pública. A disputa em torno da nova LDB. Em 1989, o deputado Jorge enviou à Câmara um substitutivo ao projeto da LDB e em 1992 o senador Darcy Ribeiro apresentou um novo projeto de lei que acabou sendo aprovado em dezembro de 96. Dessa vez foram 8 anos de refregas entre os dois grandes grupos que disputam interesses econômicos e ideológicos em torno da educação no Brasil. O pessoal da iniciativa privada querendo para eles e os progressistas não, é aqui, tem que ser por aqui, por esse caminho. Os autores nesse conflito podem ser assim identificados. De um lado estavam os progressistas, que reunidos em torno de instituições como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que agrega sindicato de professores de todo o país, e o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que reunia a organização de classe como CUT, Central Única dos Trabalhadores, CGT, OAB, ANDEP, SBPC, o CIA e o CADES, entidades que representavam docentes, ANDES e estudantes da União, da UNE e da UBS, né? Todo mundo aí em torno. Do outro lado, reunia-se entidades que possuíam um projeto liberal corporativo de educação, segundo expressão de Lúcia Neves, e que envolvia os empresários do ramo educacional. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Federação das Indústrias de São Paulo. Infelizmente, nesse momento a CNBB estava do outro lado, porque ao longo de muitos anos ela tinha escolas particulares, escolas que eram mantidas com educação regulares, boas, mas era mais para a elite, estavam lá brigando. E a FIES, a do Pato. Quem não lembra do Pato amarelo que bancou o golpe? Pois a do Pato estava lá. Pato. Aí lembrei agora, minha gente, lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que é que há. Lá vem o pato. Ei, ai, ai. Os defensores da escola pública apresentaram seu projeto para a legislação educacional brasileira por meio do deputado federal Jorge Haag. A gente vai dar uma paradinha e na sequência a gente volta para discutir mais. É pai bola. Daqui a pouco a gente está de volta para falar mais da educação dos dias atuais.